Se você está esperando o momento certo, deixa eu te contar uma coisa difícil de ouvir. Não é falta de oportunidade. Não é falta de tempo. É você. O dia em que você parar de se enganar é o dia em que sua vida começa a mudar. Muitos vivem em uma bolha de auto-engano, convencidos de que sua vida é perfeita, com um emprego estável que às vezes detestam, um relacionamento morno que evitava confrontar e amigos superficiais que apenas ecoam suas próprias inseguranças. Nas manhãs recitam mantras de gratidão vazios, ignorando a crescente sensação de vazio que o corrói por dentro. A verdade, porém, esta sempre à espreita, manifestando-se em pequenos flashes de descontentamento, a pontada de inveja ao ver a liberdade de outros, o tédio avassalador em jantares sociais, o silêncio ensurdecedor que preenche as noites, uma rotina que vira um ciclo vicioso de negação e conformidade. E passamos o dia fingindo entusiasmo em reuniões intermináveis, com presenças em nossa vida que mais viram um hábito do que um desejo. Fingimos muitas vezes, pois é o que a sociedade espera. Por trás de um sorriso polido, sentimos um cansaço profundo, uma exaustão da alma que nem mesmo o sono consegue aliviar. Buscamos refúgio em livros e filmes, sonhando com vidas que parecem tão distantes da nossa. Se imaginamos viajando para lugares exóticos, vivendo aventuras que só existem na própria mente. Mas, ao fechar o livro ou desligar a tela, a realidade nos atinge com a força de um soco. Temos a sensação de que estava perdendo algo essencial. Essa sensação é como um sussurro persistente, uma melodia triste que toca no fundo de sua consciência. Tentamos abafar, lá com mais trabalho, mais compromissos, mais distrações que a impedem de olhar para dentro. Mas o sussurro se torna cada vez mais alto, transformando-se em um grito silencioso que ecoa na mente. Estamos à beira de um precipício emocional, sem saber que a queda é na verdade um salto para a liberdade. A bolha de auto-engano, embora confortável, está sempre prestes a estourar e revelar a verdade nua e crua. Ainda assim, se agarramos à ilusão com todas as suas forças, temendo o que encontrar, se ousássemos olhar para além dela. O medo do desconhecido é um guardião feroz, mantendo-nos prisioneiros de nossas próprias criações. Mas a vida, com sua sabedoria implacável, sempre tem outros planos para cada um de nós. Planos que ainda desconhecemos, mas que Deus já escreveu assim que nos deu a vida. O universo, em sua infinita complexidade, estava preparando o terreno para uma mudança inevitável, um despertar que transformaria sua existência por completo. Ainda não era o momento. Mas a semente da verdade já havia sido plantada em seu coração inquieto. Apesar da crescente sensação de vazio, não podemos ignorar os sinais. Você está feliz? Ou apenas ocupado demais para perceber que não está? Uma pergunta simples, mas penetrante, estilhaça a nossa bolha em 1000 fragmentos, como vidro quebrando. É como se um espelho se quebrasse, revelando a verdade nua e crua que tanto evitamos por anos. Confrontamos cada mentira que contamos para si mesmo, cada desculpa esfarrapada que usarmos para justificar nossa inércia. A dor da verdade é excruciante, um corte profundo que expunha feridas antigas e mal curadas. Mas, paradoxalmente, era uma dor libertadora, um alívio em meio ao caos de sua própria negação. A dor necessária para o renascimento, para a reconstrução de algo autêntico e verdadeiro em sua alma, porque você percebe que o maior obstáculo não é o mundo, e sim você. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por auto-engano. O auto-engano é confortável. Ele te protege da culpa. Ele te dá justificativas elegantes. Você começa a acreditar que não depende mais de você. E quando acredita nisso, sua energia muda. Sua postura muda. Seu esforço diminui. Você ainda fala de metas. Ainda consome conteúdo. Ainda comenta sobre mudança. Mas não executa. Porque executar exige assumir algo desconfortável. Que você teve escolhas. O dia em que parar de se enganar, muda tudo porque ele remove a desculpa. Ele te coloca frente a frente com a verdade. Você sabia que estava procrastinando. Sabia que estava se acomodando. Sabia que estava escolhendo o mais fácil. Mas era mais confortável chamar de estratégia. A vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você aceita algo doloroso. Aceitar que o medo estava disfarçado de prudência. Aceitar que você estava esperando se sentir pronto, e ninguém nunca se sente totalmente pronto. O auto-engano também se manifesta em comparação. Você olha para quem está na frente e pensa: ele teve mais sorte. Ela teve mais apoio. Talvez seja verdade. Mas enquanto você tenta explicar o sucesso do outro, evita examinar a própria omissão. O dia da virada não é explosivo. Ele é silencioso. É o momento em que você para de terceirizar culpa. Para de negociar com preguiça. Para de romantizar cansaço.
É o momento em que você percebe que disciplina dói menos que arrependimento. E aqui está algo que quase ninguém fala. Se enganar é confortável porque mantém sua autoestima intacta. Enquanto você acredita que o problema é externo, você continua se vendo como um potencial não usado. Mas quando assume responsabilidade, precisa admitir que deixou passar oportunidades. E isso dói. Só que essa dor é produtiva, porque ela gera movimento. O dia em que você para de se enganar, você começa a observar seus padrões. Percebe que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é falta de dinheiro, é falta de organização. Não é falta de oportunidade, é medo de exposição. Essa clareza muda decisões pequenas. Você começa a acordar quando não quer. Começa a terminar o que começa. Começa a fazer antes de se sentir pronto. Nada mágico acontece no primeiro dia. Mas algo muda internamente. Você para de se tratar como vítima da própria história. E isso altera sua postura. E postura altera resultado. Parar de se enganar não significa ser cruel consigo mesmo. Significa ser honesto. Significa parar de chamar procrastinação de descanso. Parar de chamar medo de prudência. A mudança real começa quando você olha para a própria vida e diz: eu poderia ter feito diferente. E em vez de usar isso para se culpar, usa para ajustar. O dia em que você para de se enganar não resolve tudo, mas ele remove o maior bloqueio invisível: você. E quando o obstáculo deixa de ser invisível, ele deixa de ser incontrolável. A verdadeira felicidade não está em acumular bens ou em manter uma imagem perfeita. Está em ser vulnerável, em ser imperfeita, em ser humana, em toda sua complexidade. Cada dia traz novas oportunidades para se alinhar com sua verdade, para crescer e evoluir. A vida apresenta desafios, mas enfrentar-los com resiliência, com a cabeça erguida, sempre é o melhor caminho. O mundo não está contra você. Você que está confortável demais. O dia em que você para de se enganar é o dia em que a sua vida começa a obedecer. Cada respiração é um lembrete de que a vida, em sua forma mais pura, é um presente. Eu sou o Bolt. Não falo com quem espera. Falo com quem faz.